Bom, pessoal, sou o professor Dantas, da Universidade de Brasília. Desenvolvi esse canal para dar suporte às atividades, às disciplinas de auditoria. Hoje, nós vamos falar sobre, da sequência, falarmos sobre julgamentos complexos em auditoria. Nós tivemos um primeiro vídeo que tratava sobre julgamentos relacionados à natureza das contas, né? E hoje nós vamos falar sobre julgamentos complexos relacionados à materialidade, que é um dos tópicos que eu refuto como de maior importância para o trabalho do auditor. Então, em relação à materialidade, outra vez, vamos começar discutindo um caso prático, seguindo o padrão do nosso livro-texto. E aí, vamos lá. Então, o CIOB, que é aquele órgão americano que faz a verificação, a avaliação dos trabalhos dos auditores, né, define padrões, normas e fiscaliza, né, a agência que cuida especificamente do trabalho de auditoria. Então, o CIOB fez um relatório sobre uma auditoria em que seus inspetores identificaram uma série de problemas, um dos quais envolvia os julgamentos de materialidade dos auditores. No trabalho em questão, os auditores não executaram a prática usual de basear a materialidade do planejamento de auditoria em uma porcentagem do LAI, optando por uma porcentagem dos ativos, o que resultou em uma materialidade maior do que se tivesse sido usado a máxima porcentagem do LAI conforme a política da KPMG. Então, o que é que eles encontraram? A KPMG tem uma política, né? Essa política, na regra geral, é baseada no lucro, né? No LAI, lucro antes dos tributos, mas também tem a possibilidade de usar os ativos, e os auditores utilizaram os ativos. Ou seja, então você fugiu do padrão que seria o normal, que seria o esperado, que seria a política central, e você já foi meio para a exceção. Você pode ir para a exceção? É claro que você pode ir para a exceção, porque se não tiver uma regra que defina que necessariamente tem que ser assim, se tiver espaço, você pode ir. Mas quando você vai utilizar a exceção, você tem que justificar muito apropriadamente porque você está fugindo do que seria esperado, tá bom? Então, esse era o ponto. E mais, quando você escolheu a materialidade em função dos ativos, resultou que a materialidade ficou muito maior do que seria o esperado se você tivesse seguido o padrão de porcentagem do LAI. Então, é o seguinte, a gente já discutiu, né, que materialidade, quanto maior for essa materialidade, mais riscos você, auditor, está assumindo, né? Você está dizendo que tudo que acontecer abaixo dessa materialidade é considerado como não relevante, não vai modificar a sua opinião em relação às demonstrações financeiras. Quando você quer ser rigoroso, o que é que você faz? Você reduz essa materialidade, né? Eu utilizo sempre a figura da materialidade como aquele sarrafo do salto em altura, né? Então, é o seguinte, quanto mais você aumentar essa materialidade, isso aqui tudo você está admitindo como não importante, como não material, né? Então, por exemplo, material, só aquilo que estiver acima desse nível de materialidade aqui. Bom, adicionalmente, os auditores usaram 10% da materialidade do planejamento, que definiram os inspetores como um patamar elevado, como limiar para fins de acumulação, né? Abaixo do qual os erros seriam tratados como insignificantes, individualmente ou quanto agregados aos outros itens. O que ele diz? Assim, a gente tem materialidade, a gente tem a materialidade do planejamento, que é a materialidade para o conjunto das demonstrações, nós teremos a materialidade no nível das contas, que é a distorção tolerada, e a gente tem aquele materialidade para fins de acumulação. Se você colocar, você já tem uma materialidade, você colocar 10%, ó, qualquer erro que eu encontrar que representar menos que 10% da materialidade do planejamento, se você disser que é imaterial, cara, não vai sobrar nada. Porque individualmente, cada transação, se ela for, assim, por exemplo, acima de 10% da materialidade global, é muito alto, é muito alto. Ou seja, os inspetores que estão relatando aqui é o seguinte, olha, os auditores, a equipe dos auditores estão forçando a barra para não ver as coisas. Porque você está aumentando de tal forma o nível de materialidade que nada vai ser material, não vai passar nada, né? Ou melhor, vai passar tudo. Além disso, no caso dos erros em períodos anteriores, os auditores usaram parâmetros distintos
baseado no PL e não no LAI ou ativos totais. Ou seja, cada momento eles foram escolhendo um determinado parâmetro para deixar passar. Em consequência, os auditores deixaram de incluir vários erros contábeis não corrigidos no resumo de diferenças não ajustadas da auditoria. Assim, por exemplo, quando a gente vai trabalhar, está realizando auditoria, todos os problemas que a gente encontra que supere aquela materialidade para fins de acumulação, a gente vai consolidando em um papel de trabalho que é para discutir com a administração. Olha, esses são os problemas que eu encontrei. A administração pode corrigir. Se ela corrigir, é um não problema, resolveu o problema. Porque quando eu for opinar, eu vou opinar em relação àquilo que vai ser divulgado para os usuários, né? Mas, assim, então, o que me interessa para concluir no final, se os problemas não corrigidos são materiais, são exatamente aquilo que a administração, ou por não concordar, ou por não poder, porque falta informação, ela não corrigiu. Isso vai para esse resumo dessas diferenças não ajustadas de auditoria. É isso aqui que o auditor vai se concentrar para concluir se os problemas não tratados distorcem materialmente as demonstrações financeiras. Mas como ele colocou uma série de critérios que, de certa forma, para vir para esse relatório só valores muito elevados, eu tenho uma série de problemas que ficaria abaixo desse valor de 10% da materialidade do planejamento, que simplesmente não vem para cá. E aí são problemas que, em conjunto, podem ser importantes, mas que não vieram para cá porque, individualmente, ele não era relevante. Esse é o questionamento do PCAOB. Esses erros permaneceram sem correções nas demonstrações do cliente. Não foram comunicados ao Comitê de Auditoria, não foram descritos na declaração de responsabilidade da administração, as representações formais, e muito menos submetidos a uma nova avaliação adicional pelos auditores. Simplesmente são problemas que, se não representava 10% da materialidade do planejamento, deixou passar. Ficou esquecido. A equipe de inspeção do PCAOB contou com o benefício da visão prospectiva ao examinar os julgamentos da materialidade pelos auditores. Olha só, pessoal, tudo que a gente vai fazer na auditoria, a gente tem que ter em mente que eu estou fazendo auditoria hoje. Mas quem vai revisar o nosso trabalho, vai revisar esse nosso trabalho lá no futuro. E quando ele olhar lá no futuro, muitas vezes, problemas que, eventualmente, hoje não estavam caracterizados, ao longo do tempo se caracteriza. E aí, o inspetor vem, o revisor vem, e ele diz o seguinte: caramba, olha, veja só, como você não viu isso, ó, a empresa quebrou, deu problema, foi divulgada uma fraude posterior, e você não identificou porque você não atuou de forma apropriada na definição da materialidade. Então, quem examina o trabalho do auditor, eu digo sempre assim, que é o profeta da coisa feita. Ele vem lá do futuro. Quando nos anos 1980, teve uma série bem interessante, que era De Volta para o Futuro. Aliás, recomendo bastante aquele filme de Sessão da Tarde. E era uma trilogia, né? E era muito legal, porque o cara do futuro ia para o passado para tentar corrigir determinadas coisas, para não acontecer hoje, e depois ele estava no presente e ele ia lá para o futuro para ver como é que seria a família dele, é bem interessante. Mas, assim, quando você estiver fazendo a sua auditoria, você tem que estar preparado para o fato de que, no futuro, alguém vai revisar o seu trabalho. E que, portanto, no seu trabalho hoje, tudo que você fizer hoje, você tem que documentar e justificar de tal forma que, no futuro, quando alguém questionar o seu trabalho vai falar por si. O seu pé de trabalho vai falar por si. Tem que ser absolutamente defensável. Na realidade, a SFAI 107 permite uma liberdade considerável em julgamentos de materialidade. Ele diz o seguinte: olha, a norma permite uma liberdade muito grande para você definir o que é material. No entanto, nesses casos, os auditores foram criticados por julgamentos considerados posteriormente impróprios. Ou seja, ele te dá liberdade para você atuar hoje. Mas ele te diz: não abuse da liberdade que eu estou te dando. Esse é o princípio.
E se você abusar dessa liberdade que eu estou te dando, no futuro eu venho e, eventualmente, te questiono, né? Embora os padrões profissionais permitam o uso do julgamento, os auditores precisam reconhecer que podem ser examinados por outras pessoas. Assim, são encorajados a usar o julgamento profissional, tendo em mente que suas escolhas são defensáveis e razoáveis, justificáveis. E tudo isso tem que estar documentado. Por isso que aquela preocupação que eu falo sempre para vocês. Tudo que você fizer, documenta, 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 documenta. Porque no futuro alguém vem e te questiona sobre isso. Tá bom? Bom, então, esse caso que é sempre um esquenta para a gente entrar no assunto, né? Decisões de materialidade. Essencialmente, são uma questão de julgamento profissional. A gente diz sempre o seguinte, olha, a norma profissional diz, auditor julga o que é material. Mas ele diz, julga o que é material na perspectiva do usuário da informação. Então, é muito a parte difícil para o auditor, nesse caso, é ele definir o que é material na perspectiva do usuário. Até porque usuário, nós temos múltiplos usuários, mas eu tenho que encontrar um usuário padrão, um usuário comum. Então, assim, por exemplo, o que seria esse usuário comum? Aí você tem que focar numa pessoa com entendimento razoável do que é a contabilidade, do que é material, do que é o trabalho da auditoria, do que são aqueles eventos e transações econômicas que estão sendo reportados, e esse usuário dependa da informação que está sendo divulgada. Então, são investidores, potenciais investidores, credores, etc, etc. Então, esse grupo de interesse é que você tem em mente, deve ter em mente, na hora que você vai julgar para definir aquilo que é material. Ponto. Qual a dificuldade? É eu me pôr no lugar do outro. Porque eu não posso fazer uma pesquisa, sair perguntando a cada um se ele acha que isso é importante. Então, eu tenho que definir o que é importante, o que é material, o que é relevante. E essa definição da materialidade vai envolver tanto fatores quantitativos quanto fatores qualitativos. Em termos práticos, as firmas de auditoria, os auditores, eles vão utilizar alguns limiares, alguns guidelines, mas, assim, a definição dessa materialidade, ela pode variar de cliente para cliente. Então, por exemplo, eu estou avaliando 2 clientes, eu tenho uma política de materialidade, mas o cliente A e o cliente B. O cliente A, o cliente A tem uma estrutura de governança muito boa, tem uma estrutura de controle interno muito boa, o cliente B é uma bagunça generalizada. Pessoal, aqui eu corro muito mais risco. Faz sentido eu atribuir mesmo materialidade do cliente A? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, eu tenho uma referência de um percentual do que seria materialidade, mas eu tenho que incorporar alguns fatores qualitativos que, eventualmente, ajustem essa materialidade para situações absolutamente diferentes. Então, por exemplo, a materialidade pode variar de um cliente para outro e pode variar de um mesmo cliente ao longo do tempo. Regra geral, quando é um cliente novo, primeiro ano de cliente, eu tenho uma materialidade mais baixa. Por quê? Porque eu ainda não conheço adequadamente a estrutura, o funcionamento, as operações, o controle, a estrutura do controle interno do cliente. Então, joga a materialidade para baixo. Ao longo do tempo, na medida em que eu adquiro mais confiança na estrutura de governança e de controle, no funcionamento da organização, eventualmente eu posso fazer o ajuste da materialidade e aumentar um pouco mais. Como pode acontecer o contrário? E aconteceu, por exemplo, no caso da Petrobras, quando foi a firma de auditoria trabalhava com nível de materialidade aqui, quando aconteceu o problema daquelas denúncias, o que aconteceu? O que foi que os auditores fizeram? Pegaram a materialidade, achataram a materialidade. Isso faz sentido, pessoal. Por quê? Porque a partir daquele momento, os auditores da Petrobras ficaram submetidos a um escrutínio, a Petrobras em si, né, os auditores por tabela, a um escrutínio, uma avaliação, uma verificação muito forte por parte dos usuários. Então, você aumenta o risco de ter questionamentos, então você reduz a materialidade para
olha, eu não estou querendo deixar passar mais nada, né? Qualquer tipo de problema minimamente importante eu quero pegar, eu quero identificar. Então, se reduz a materialidade. Qual vai ser a consequência? E a gente já discutiu no encontro síncrono sobre a definição. Vai ter uma consequência na dimensão do trabalho. Quanto menor for a materialidade, maior vai ser a dimensão dos testes que você vai realizar. Quanto maior for a materialidade, menos testes eu tenho importante. Então, assim, essa é a dimensão para a definição da materialidade. Vai depender dessa estrutura de fatores qualitativos também. Não é só quantitativo, ela também é qualitativa. Porque é o auditor reagindo aos riscos que ele está correndo. Tá bom? A finalidade do julgamento sobre materialidade é assegurar que o auditor colete informações suficientes para obter garantia razoável de que as demonstrações estão livres de distorções. Materialidade serve para isso. Em última instância, para eu opinar ao final do período se as demonstrações estão livres de distorções materiais ou não. Eu defino a materialidade agora no processo de planejamento, por quê? Porque ela vai direcionar a dimensão dos testes, por exemplo. E lá no final do trabalho, eu identifico, eu consolido todos os problemas não corrigidos e eu digo o seguinte, esses problemas não corrigidos, eles são materiais? Outra vez, olha só, eu utilizo materialidade no processo de planejamento, na abertura, no início dos trabalhos e no encerramento dos trabalhos. A materialidade, portanto, ela conduz todo o trabalho do auditor, até a opinião do trabalho do auditor. Os auditores frequentemente empregam variações de alguns limiares numéricos como ponto de partida para o julgamento. Ponto de partida. Aí você pode fazer os ajustes em função de critérios qualitativos. Esse ponto de partida, que era o caso lá questionado pelo PCOB em relação à KPMG, naquele exemplo, é um percentual do lucro, quanto? 5, 3, 2? Depende. Não tem um número mágico correto. As firmas, elas desenvolvem políticas para a definição dessa materialidade. Na maioria das vezes, o principal limiar utilizado é o lucro. Por que o lucro? Porque o lucro é a informação de maior importância por parte dos investidores. É por isso, simplesmente por isso. Faz sentido? Faz todo sentido. Se eu estou definindo materialidade pensando na perspectiva do usuário, e eu sei de que a informação das demonstrações financeiras que mais interessa aos usuários, a primeira informação, tende a ser o lucro, é razoável que eu estabeleça o lucro como referência. Faz muito sentido. Mas tem que ser lucro? Não, pode ser outra coisa, mas você tem que justificar. Qual era o problema daquele caso definido pelo PCOB? Como é que você saiu do lucro e foi para os ativos e você não justificou por quê? Ou foi só um artifício para encontrar um valor de materialidade maior e justificar que você está fazendo poucos procedimentos? Você percebeu, pessoal? Então eu tenho que justificar. Assim, materialidade não é uma questão objetiva. Eu parto desse limiar, mas eu tenho que fazer os ajustes em função dos critérios de natureza qualitativa. Esses julgamentos, portanto, eles são em dois momentos. Né? Eu tenho a materialidade no planejamento, que eu vou considerar uma materialidade para o conjunto, no conjunto das demonstrações. E aí, essa aqui, a materialidade do planejamento, geralmente é um percentual do lucro, um percentual dos ativos. Do PL não é muito comum, mas pode ser. Da receita não é muito comum, mas pode ser. Essa é a materialidade do planejamento, mas esse é o ponto de partida da materialidade do planejamento e eu, eventualmente, eu faço alguns ajustes para controlar isso aqui. Materialidade, portanto, no conjunto das demonstrações. Parto da materialidade do planejamento, eu tenho que pensar na materialidade na execução. A materialidade na execução, eu estou pensando no nível das contas, dos grupos contábeis. Geralmente é um percentual dessa materialidade do planejamento. Outra vez, quanto? Depende da política da firma. Eu posso ter ajustes de natureza qualitativas também em função da criticidade da conta.
E, além disso, eu tenho que pensar na materialidade para fins de acumulação, que é aquela materialidade que é o seguinte, que você pode ir identificando, somando, pequenos não, mas de valores individualmente não importantes, mas que no somatório eles passam a ser importantes. É o questionamento que o PCOB fez em relação àquele trabalho lá na KPMG. Então, assim, a materialidade, você tem que estar impregnado, assim, do conceito do que é material. E o tempo todo você tem que estar se questionando sobre se a sua definição de materialidade não precisa ser ajustada, avaliada. E, principalmente, as suas decisões têm que ser claramente justificadas, explicadas. Você tem que conversar no seu papel de trabalho, porque lá no futuro, quando alguém que vier questionar o seu trabalho, ele tem que olhar o papel, ele não vai te perguntar, ele simplesmente vai pegar o papel de trabalho e o papel de trabalho tem que falar por si. Essa materialidade é tão importante, assim, por exemplo, eu estava falando ali, geralmente o LAI, o lucro antes do tributo, é a principal referência que existe para a materialidade. É a principal, não estou dizendo que é a única, que nem é a correta. Estou dizendo que é uma das mais é a mais utilizada. No setor público, por exemplo, a gente fez uma pesquisa e com a Juliana Leitão, lá do TCU, num trabalho de pós-graduação, e ela fez a pesquisa com tribunais de contas do mundo todo, né? E qual foi o principal limiar utilizado para a definição da materialidade em uma auditoria financeira no setor público? As despesas. Não foi lucro. Claro, porque no setor público não interessa lucro. O lucro não é... O setor público, a informação uma importância é a despesa, é a execução do orçamento. Então, as despesas do setor público se tornaram o limiar mais considerado. Né? Então, assim, por exemplo, para a gente ter uma ideia de perspectiva de utilidade da informação para o usuário. Fatores que influenciam a materialidade no nível de planejamento. A história do cliente quanto a ajuste de auditoria. Se é um cliente que dá problema, sempre tem ajustes, então, olha só, sempre tem ajustes, sempre tem problemas. Às vezes nem tem modificação de opinião, porque tudo que você entrega ele ajusta, mas significa que passa muito problema no controle interno dele. Então, o que é que eu tenho que fazer com a materialidade? Baixar. O fato de ser o primeiro ano de contrato de auditoria, eu não conheço ainda suficientemente o cliente, eu posso baixar. E deficiências ou fraquezas materiais no controle interno, reduzam. A estrutura de governança não funciona, reduza. Tem conflitos societários relevantes, tem risco de imagem muito grande, é uma entidade que está sob escrutínio público, reduz. A Petrobras é o exemplo. Então, assim, aquela política, pessoal, aquela ideia geral, o ponto de partida, é simplesmente um ponto de partida. Depois você vai fazendo esses ajustes. Materialidade, portanto, é um nível abaixo do qual o auditor acredita não distorcer materialmente as demonstrações financeiras. É aquele sarrafo. Portanto, quanto mais baixo é a materialidade, mais rigoroso está sendo o auditor, mais criterioso está sendo o auditor. Quanto mais alta a materialidade, era por isso aquele questionamento do PCOB em relação à KPMG, então você está fazendo algumas escolhas simplesmente para aumentar a materialidade. E aí justificava determinados procedimentos de auditoria não tão criteriosos, não tão relevantes. Dificuldades usuais em julgamentos. Informações obtidas durante a auditoria podem alterar a avaliação da materialidade pelo auditor, e aí você tem que repensar o seu trabalho. As considerações de fatores qualitativos são essencialmente julgamentais, e você não pode fugir dela. Auditoria de locais múltiplos. Como alocar a materialidade quando o cliente possui diversos locais de atividades? Alguns locais exigem divulgação separada e há segmentos significativos, sua importância pode variar. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? É o seguinte, olha só. Eu estou fazendo auditoria em uma entidade
digamos que tenha... vamos dar um exemplo aqui. Fazendo auditoria num Carrefour da vida. Então, por exemplo, o conjunto de lojas e depósitos do Carrefour e de produtos que estão em trânsito a todo momento. Então, por exemplo, quando você vai definir, assim, fazer uma auditoria no estoque do Carrefour, é quase como se você tirasse uma fotografia, pá, no dia 31 de dezembro. E aí você tem que estar preparado, uma equipe de auditoria aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. E, eventualmente, você meio que dividir um pouco essa materialidade. Isso pode ser um aspecto, dar algum grau de dificuldade. Eventualmente, assim, por exemplo, pode ser uma empresa que tenha divulgações, sabe a questão de divulgação por segmento, que exige divulgação, assim, por exemplo, segmento digamos, a Gerdau, aí ele pode ter uma divulgação de segmento, atuação no Brasil, atuação na América Latina, atuação na América do Norte. Um exemplo. Você vai dividir um pouco essa materialidade entre esses três grupos? Como é que você faria isso? Você tem que fazer, tá? Mas como é que você faz para você não perder a essência do todo e também não fazer divulgações individuais que sejam distorcidas, individualmente distorcidas? Então, sim, você vai fazer submaterialidades, o que vai demandar um pouco mais de perspicácia por parte do auditor. E a diferença subjetivas entre o auditor e o cliente. Aí, por exemplo, é aquele caso, se eu encontrei um problema, eu digo que é material, e o cliente diz, isso não é material. E aí é um ponto de conflito. Mas é lógico que, se você é auditor, está dentro das suas políticas, está dentro dos seus critérios, do que você entende como material, paciência. Mas eu só estou dizendo que é muito comum nas discussões entre cliente e auditoria essas questões de o auditor trazer como um problema material e o cliente, não, mas isso não é material, representa só tantos por cento dos ativos, não sei o quê. Então, esse tipo de conflito há. Esse tipo de conflito é comum. Né? E você tem que estar preparado. E aí, a definição de materialidade é sua. Né? No caso, a gente nem tem divulgação. Ao contrário, eu achava que deveria ter, tá? Sou daqueles que acham que deveria ter, mas não tem. Então, esse é um caso de conflito relativamente comum. Bom, pessoal, então, nesse segundo bloco aqui de julgamentos complexos de auditoria, a gente já fez um vídeo sobre julgamentos em relação à natureza das contas, esse agora foi sobre materialidade, depois nós voltamos sobre, em relação à deficiência de controle interno e sobre auditoria de valor justo. Bom, pessoal, até a próxima.